Então, pessoal, como ficou faltando aí um último exercício na nossa aula de EDO, eu vou fazer ele aqui com vocês, tá? Nos slides aqui, então só pra gente ter uma ideia. Então, o que eu precisava resolver, tá? Era a letra C do exercício 14. Então, nele a gente tem o seguinte, a gente tem que resolver a seguinte equação diferencial, tá? Onde a gente tem aqui uma função p de x igual a x ao quadrado mais 1, vezes a derivada segunda da função y, mais uma função q de x igual a x vezes a primeira derivada de y, menos a função y, onde essa equação diferencial é uma equação homogênea. Então, como a gente viu aí em sala de aula, para que essa equação diferencial possua uma solução em forma de série de potência, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se essa equação possui pontos ordinários ou se ela, quais são esses pontos ordinários. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é procurar quais são os pontos singulares. Os que são singulares não vão ser ordinários e vice-versa, né? Caso exista. Então, para a gente procurar quais são os pontos singulares, o que a gente vai fazer é então pegar o nosso polinômio x ao quadrado mais 1, que é a função p de x, e fazer ela igual a zero. Os valores de x que transformarem p de x na função nula, ou derem isso aqui a zero, serão pontos singulares. Então, essa equação aqui, quando vocês fazem ela aí por Bhaskara, eles vão encontrar duas raízes complexas, certo? Então, quer dizer que os pontos singulares dessa equação diferencial é o mais i e o menos i, esses dois pontos complexos. Então, todos os outros valores reais para x são pontos ordinários. Então, como a nossa solução ela tem que estar centrada em um ponto ordinário, então eu vou escolher esse ponto ordinário por simplicidade como sendo zero. Caso você queira escolher outro ponto como ponto ordinário, é a critério, tá bom? Então, nesse caso aqui, fazendo igual a x a zero. Então, definido qual é meu ponto ordinário, então eu vou supor que uma solução em forma de série de potência seja dada por esta expressão. Lembrando que na série centralizada, neste termo que tem aqui, eu teria x menos x0, tudo elevado a n. Como o x0 eu considerei como sendo zero, simplificando eu tenho a n x elevado a n. Então, se eu suponho que isso daqui é a solução, então eu primeiro preciso calcular as suas derivadas. Então, primeira derivada, eu vou fazer o quê? Eu pego este n, que é o expoente disso, multiplicando a n, está aqui. E no expoente eu subtraio 1. Como nesta série eu tenho um termo constante, a derivada deste termo constante será zero. Então, por isso, aqui a minha derivada começa com a série em 1. Tomando a segunda derivada, o que eu preciso fazer é descer o expoente n menos 1. Então, eu vou ter n, que multiplica n menos 1, e no expoente eu tiro 1. Então, n menos 2. Novamente, como aqui eu tinha uma constante, perdi ela, vim para cá. Aqui eu tenho uma constante, também perco ela. Nesta série, eu começo ela no termo n igual a 2. Então, de posse das minhas derivadas, o que eu preciso fazer é substituir a função e as suas derivadas na equação diferencial que me foi dada. Então, no lugar da segunda derivada, eu trago esta expressão. No lugar da primeira derivada, eu trago esta expressão. E no lugar da própria função, eu trago esta expressão. Tomando muito cuidado com os termos que multiplicam as derivadas e também com o sinal aqui. Então, carregando aqueles valores, eu vou obter esta equação que está aqui. Como a gente precisa encontrar os coeficientes AN da série, então eu preciso encontrar uma única série de potências. Então, é ideal que essas três somatórias que eu tenho aqui se reduzam a uma só. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é, neste primeiro caso, distribuir esta série nesses dois termos entre parênteses. Na segunda, multiplicar o x aqui dentro e esta daqui eu mantenho do jeito que está. Então, fazendo primeiro a distribuição aqui,
a gente vai obter essa seguinte expressão. Então, eu tenho a série vezes x ao quadrado, a série vezes 1, que está aqui, e o resto se mantém. Carregando agora, então, o x ao quadrado aqui para dentro desta primeira série, o x para dentro desta segunda série, o que a gente vai ter é que este x ao quadrado vem multiplicando este x, então eu vou ter uma soma nesse expoente com esse expoente. Ou seja, vai ficar x a n menos 2 mais 2, que no caso vai dar x elevado a n. No caso de cá, eu vou ter esse x vezes esse x. Então, eu vou somar esse expoente, que é n menos 1, com o expoente de cá, que é 1. Então, no caso, vai me restar n. As demais séries se mantêm. Agora, o que eu preciso observar é que para que eu possua uma única série, todos os termos em x têm que estar elevados ao mesmo expoente. Então, como eu tenho no primeiro x elevado a n, no segundo x elevado a n menos 2, no terceiro x elevado a n, e na quarta x elevado a n, eu vou reduzir, então, o expoente deste x aqui para n. Como que eu faço isso? Eu me faço a seguinte pergunta: que valor eu coloco no lugar deste n, cujo resultado vai dar n menos 2? Então, basta eu colocar o n mais 2. Quando eu coloco n mais 2 aqui, eu tenho n mais 2 menos 2, que vai resultar em n. Ou seja, então, em toda esta série, eu vou trocar os índices n pelo índice n mais 2, somente naquela série. Então, fazendo isso, eu obtenho esta série que está aqui. Então, a gente tem n mais 2 aqui, n mais 2 menos 1, que é n mais 1, aqui n mais 2 e aqui n. Perfeito? Então, observem que agora temos todas as séries com o termo x elevado a n. Por fim, para que nós possamos juntar todas as séries, agora todos os índices do somatório devem estar no mesmo intervalo. Então, como o intervalo da primeira é de 2 a infinito, da segunda de 0 a infinito, da terceira de 1 a infinito e da quarta de 0 a infinito, eu tenho que trazer os maiores intervalos para o menor intervalo. Ou seja, eu tenho que fazer esta série aqui começar no 2, esta série também começar no 2 e esta série começar no 2. Então, como a gente viu em sala, uma forma de fazer isso é eu pegar esta série e abrir os dois primeiros termos dela. Pegar esta série e abrir um único termo dela. E esta última série abrir dois termos dela. Então, fazendo isso, tá? Expandindo a segunda, dois termos. A terceira, um único termo. E a quarta, dois termos, a gente vai ter o seguinte. Nesta série, dois termos, quando n é 0, você vai ter 2 vezes 1, 2. A 2x elevado a 0, que é 1. Então, eu tenho aqui, ó, 2 a 2. Quando n for 1, eu vou ter 1 mais 2, 3. 1 mais 1, 2. Então, 3 vezes 2, 6. 1 mais 2, 3. Então, a 3. X elevado a 1 é x. Então, nessa primeira série, seus dois primeiros termos é esse. Como eu abri os dois primeiros termos, agora o somatório vai de 2 até infinito. Na segunda série, eu vou ter agora um termo, eu vou expandir o próximo. Então, eu vou fazer para n igual a 1. Aqui eu vou ter 1a1. Então, a1 vezes x elevado a 1, x. Mais a série começando agora no 2. Os seus coeficientes não se alteram, permanecem os mesmos. Beleza. Para esta série, eu tenho o sinal de menos, então eu tenho que tomar o cuidado que, como isso aqui vai ter uma soma, o menos está multiplicando todos os termos da soma. Então, tirando o primeiro termo, que seria para n igual a 0, eu vou ter a0 x elevado a 0, que dá 1. Então, eu vou ter a0 positivo, mas com o menos fica negativo. Para n igual a 1, eu vou ter a1 x elevado a 1. Então, está aqui, que seria positivo na soma, mas como tem o sinal menos, negativo. Aberto os dois termos dessa série, a somatória vai começar agora em 2. Perfeito? Feito isso,
eu agora vou juntar, então, os termos das somas, que são iguais, e os termos que não são iguais eu simplifico. Como, por exemplo, aqui eu tenho mais A1x e aqui menos A1x, então isso eu posso cancelar. Nesta expressão eu tenho um valor sem x e neste também, então este 2 eu vou juntar. Então, fazendo isso, vamos somar todas as séries, então tá aqui nesta primeira expressão, ou seja, todas as séries que estão aqui, todos os somatórios, estão somados aqui os seus coeficientes. E os outros termos estão aqui, perfeito? Nesta primeira parcela, o que eu posso fazer agora é pegar o AN e colocá-lo em evidência. A outra parte com AN mais 2 eu vou manter. Então, eu tenho esta primeira expressão. Aqui é a expressão com o AN em evidência. Aqui eu simplifiquei o A1, restou-me esta expressão. Aqui dentro deste valor que tem o AN, o que eu posso fazer aqui é uma observação. Quando eu distribuo isso daqui, fica n ao quadrado menos n. Mais n, o n dá zero. Então, vai sobrar n ao quadrado menos 1. E n ao quadrado menos 1, eu posso falar que é n mais 1 vezes n menos 1. Essa parcela de cá vai permanecer a mesma. Como isso aqui, então, agora é uma igualdade entre dois polinômios, onde aqui eu tenho o termo constante, o termo com x e aqui os demais termos para x ao cubo e assim sucessivamente, o que eu tenho que fazer é cada um dos coeficientes iguais. Ou seja, aqui o coeficiente que não tem x igual a zero, aqui o coeficiente que tem x também igual a zero, e todos os termos desta série também vão ter que ser iguais a zero para o n variando de 2 até o infinito. Então, fazendo isso, o que a gente tem é que 6A3 é igual a zero, então o A3 vale zero. Se 2A2 menos A0 é zero, então o A2 é A0 sobre 2. E, na última expressão, se n mais 2, n mais 1, a n mais 2, mais n mais 1, n menos 1 a n é igual a zero, então é porque o meu AN mais 2 será, basta esse termo para o lado de cá com o sinal negativo e simplifica o n mais 1. Então vai me restar n menos 1 dividido por n mais 2. Lembrando que esta última expressão ela é válida para quando o n começa no 2, pois a minha série começa no 2. Perfeito? Feito isso, o que eu preciso agora é encontrar alguns termos para a minha série. Então, para que eu possa encontrar alguns termos, eu vou pegar o n e variar. Eu já tenho o valor do A2, que está em função do A0, e também já tenho o valor do A3, que vale 0. Então, falta eu achar os valores de A1, A4 e assim sucessivamente. Então, fazendo primeiro o n igual a 2, substitui nesta expressão o n igual a 2. Então, fazendo isso, a gente vai ter A4, 2 mais 2, igual 2 menos 1, 1, 2 mais 2, 4. A2, A2. Como o A2 é A0 sobre 2, então vamos ter menos 1 sobre 4 vezes 2. Eu já vou aqui, nesta parte, fazer uma simplificação. Esse 4, eu posso falar que é 2 ao quadrado. E este 2 que está aqui é 2 fatorial. Vocês vão ver o porquê que isso daqui me simplifica a vida no futuro. Para o n igual a 3, então eu substituo 3 mais 2, 5. 3 menos 1, eu errei, é 2. E 3 mais 2 é 5. Desculpa, aqui não é 1, aqui é 2. Mas não vai fazer tanta diferença, porque, de toda forma, o A3 dá 0. Mas, por favor, tomem esse cuidado. Aqui é 2. 2 dividido por 4. Mas o A3 é 0. Quando o n for 4, então 4 mais 2, 6. 4 menos 1, 3. 4 mais 2, 6, com o sinal negativo. A4. Só que o meu A4 tem esta expressão em A0. Então, substituindo, eu tenho menos 3 sobre 6. E menos 1 sobre 2 ao quadrado vezes 2 fatorial, que era esta expressão para o A4, A0.
Nesta expressão, menos vezes menos dá mais. Aqui em cima eu vou ter 1 vezes 3. E este 6 eu vou falar que é 2 vezes 3. O 2 eu multiplico com este 2 ao quadrado, vira 2 ao cubo. E o 3 eu vou multiplicar com 2 fatorial. Isto vira 3 fatorial. Continuando, para o n igual a 5, eu vou ter então a 7 igual a 5 menos 1, 4, 5 mais 2, 7. Então, menos 4 sobre 7 a 5. Como o A5 a gente viu, ele é 0, então o A7 também é 0. Ou seja, o que nós podemos perceber é que os termos ímpares da série a partir do A3 são todos nulos. O A1 não é nulo. Para o n igual a 6, a gente vai ter aqui 6 mais 2, 8, 6 menos 1, 5, 6 mais 2, 8. Então, menos 5 sobre 8, A6. Mais o A6, aqui atrás, a gente tinha este valor que está aqui. Então, traz ele para cá, certo? Então, no numerador agora a gente tem 1 vezes 3 vezes 5. E no denominador, este 8 eu vou falar que é 2 vezes 4. O 2 eu vou trazer para o 2 ao cubo, vai virar 2 à quarta. E o 4 eu trago por 3 fatorial, vai virar 4 fatorial. Fazendo para o n igual a 7, como a gente viu, os termos ímpares vão ser igual a 0. Para n igual a 8, a gente tem 8 mais 2, 10. 8 menos 1, 7. 8 mais 2, 10. A8. O A8 é este valor que está aqui. Então, trazendo ele para cá, nós temos menos vezes menos, mais 7 vezes 1 vezes 3 vezes 5 no numerador. E no denominador, o 10, eu vou falar que é 2 vezes 5. O 2 eu trago para o 2 elevado à quarta potência, vira 2 à quinta. E o 5 eu trago para 4 fatorial, o que vira 5 fatorial. Então, aqui eu já tenho praticamente os 10 primeiros termos da minha série, onde alguns estão em função de A0 e eu tenho o termo A1. Então, para finalizar, o que eu faço agora é voltar à minha solução via séries. Então, a gente tem que a minha solução via séries é dada da forma ANX elevado a N. Então, pegando esta série e abrindo alguns valores de N, eu tenho esta expressão que está aqui embaixo. Esta expressão é útil por simplificação, porque o A0 eu não tenho valor, o A1 também não, mas o A2 eu tenho, o A3 eu tenho, o A4 eu tenho, e assim sucessivamente. Ou seja, todos os termos que têm A3, A5, A7, A9, A11, nós vimos que eles são nulos. Então me restam os outros termos, A2, A4, A6, A8, A10. E vimos também que todos esses estão em função do A0. Então, substituindo, a gente vai ter essas duas expressões aqui em sequência. Então, aqui eu mantenho as duas primeiras. A2 é A0 sobre 2. A4 é menos 1 sobre 2 ao quadrado vezes 2 fatorial. A6 é 1 vezes 3 sobre 2 ao cubo vezes 3 fatorial. E assim sucessivamente. O que eu posso fazer aqui agora é colocar todos os termos que têm A0, vou juntá-los e colocar o A0 em evidência. Então, a gente tem esta expressão que está aqui. E o termo que tem A1, eu só coloco aqui no final. Observem, percebam o que vocês acabaram de encontrar. Vocês têm duas constantes A1 e A0, e A0 está multiplicado por esta função em x, enquanto que o A1 está multiplicado por esta única função em x. Quando vocês chegam nesta última expressão, eu já dou considerado o problema resolvido. Daqui para frente, o que a gente pode fazer é tentar escrever esta última expressão em série de potências para simplificar o nosso resultado. Mas caso você chegue nesta expressão, já basta. Lembrando, calcule pelo menos uns 6 termos da série, para a gente ter uma boa aproximação. Então, o que eu vou fazer é tentar propor agora uma fórmula para este termo. E o que eu vou observar neste termo é o seguinte, que a partir
partir do terceiro aqui, ó, eu tenho uma certa relação. Sempre eu vou ter 2 ao quadrado, 2 fatorial, 2 ao cubo, 3 fatorial, e assim sucessivamente. E no numerador, é só você observar que são os produtos dos números ímpares. Então, o que eu vou fazer nesta primeira soma? Eu vou pegar esses 2 primeiros termos e vou mantê-los intactos, eu não vou mexer neles. Porém, para estes termos aqui, eu vou observar o seguinte. Primeiro, eu vou escolher uma soma, e essa soma eu vou começar ela em algum valor agradável. Eu vou começar ela no n igual a 2. Por que no n igual a 2? Porque aqui é 2 ao quadrado, aqui é 2 ao cubo. Então, se o n for 2 nessa, eu tenho 2 ao quadrado. Se o n for 3 nessa, eu tenho 2 ao cubo. Então, isso vai facilitar a minha vida. E aqui também eu posso observar que é 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. Então, isso já facilita a minha vida. Então, eu posso observar que, para esse caso, o meu denominador nesta série vira 2 elevado a n vezes n fatorial. O meu x está elevado a 4 quando n é 2. Está elevado a 6 quando n é 3. Está elevado a 8 quando n é 4. Então, isso é 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então, vai ser 2 vezes n. Agora, a parte negativa, positiva, é negativa quando n é 2, positiva quando n é 3, negativa quando n é 4. Então, a gente pode observar que quando n é par, o sinal é negativo, quando n ímpar, o sinal é positivo. Então, aqui para o menos 1, eu vou escolher o expoente da forma n mais 1, porque quando um número for par, mais 1 fica ímpar, o sinal fica negativo. Quando n for ímpar, mais 1 fica par, o sinal fica positivo. Agora, o numerador, o que eu tenho que observar é o seguinte: quando n é 2, eu só vou ter o valor 1. Quando n for 3, eu vou ter o termo 1 vezes 3. Quando n for 4, eu vou ter o termo 1 vezes 3 vezes 5. É a mesma coisa que 1 vezes 3 vezes 5 vezes 2 vezes 2n menos 3. Lembra em sala de aula que eu falei que todo número ímpar, quando o n começa em 0, você pode escrever ele como 2n mais 1. Como o meu n aqui começa em 2, então eu vou escrever ele como sendo 2n menos 3. E nesse caso, 2n menos 3, porque quando n for 2, 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Então eu tenho que multiplicar do 1 todos os números ímpares até 1. Então é somente 1. Quando n for 3, eu vou ter 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Então eu tenho que multiplicar todos os ímpares do 1 até o 3. Então 1 vezes 3. Quando n for 3, eu vou ter 2 vezes... Desculpa, quando n for 4, eu vou ter 2 vezes 4, 8, menos 3, 5. Então eu tenho que multiplicar todos os números ímpares do 1 até o 5, ou seja, 1, 3 e 5. Então, finalmente, esta é uma expressão simplificada para esta soma infinita. Então, o que a gente pode observar aqui nessa última expressão é que essa é a solução geral em séries de potência para a minha equação diferencial. Essa primeira função é a minha primeira solução fundamental, enquanto que esta solução é a minha segunda solução fundamental. Perfeito? Revisem este vídeo, revisem também que eu vou postar para vocês, tá? Vou deixar no Q Acadêmico este PDF, estudem ele bastante e vejam essas nuances aí, tranquilo? Então, abraço para vocês e bons estudos!